Deixa eu perguntar uma coisa. Quando tu discute o Brasil, os problemas do teu país e tal, qual é a premissa que tu parte? A premissa, aquilo que está lá atrás. É o que tu deseja para o teu país ou o que ele é de fato? Assumir que ele seja algo ou que se organize de uma forma determinada não quer dizer que tu tenha que aceitar isso permanentemente, né? Mas sem tu partir disso, tu não consegue estabelecer as tuas metas com propriedade, não consegue mudar nada, né? Pensar um pouquinho em termos de estratégia. O Brasil se organiza formalmente em uma federação, correto? Mas muitos críticos do modelo brasileiro dizem que ele é fortemente centralizado, com o que eu concordo, né? Então, na verdade, tu não tem um princípio federalista aplicado corretamente ao que seria o Brasil, correto? Então, qual é a realidade que nós temos para mudar isso? Ou a gente fica insistindo no federalismo e leva algumas décadas para isso, talvez até mais de um século, né? Ou a gente parte dessa centralização para fazer as mudanças. O PT fez ao seu modo, o modelo dele se esgotou, ainda bem, né? Saiu do páreo, e agora nós temos o Bolsonaro, que parece que não tem uma estratégia coerente, e nem vontade, né? Gerando uma série de crises desnecessárias, apanhando na guerra política, na guerra de informação, até de líderes europeus desacreditados. O exemplo da Amazônia está aí, eu tenho vídeo sobre isso, né? Que mostra que ele poderia ter saído por cima dessa contenda e acabou apanhando em termos de publicidade, de marketing internacional. E conta apenas com sua base eleitoral, seus mais fanáticos devotos, o que não é grande coisa, diga-se de passagem, né? Então, se a gente pensar que nós temos setores no governo Bolsonaro, por exemplo, principalmente o de infraestrutura, com o ministro Tarcísio Freitas, com a agricultura, com a Tereza Cristina, e com o da saúde, o Mandetta, o governo parcialmente ele tem coisas boas e poderia explorar isso de um modo mais positivo, né? Ele tem outros que são setores, que são ministérios periclitantes, como é o da educação, que até tem projetos bons para o ensino superior, mas se mostra completamente ineficiente em termos de educação básica, que é o grande X da questão da educação brasileira, do ensino brasileiro. E a Damares, ela age corretamente, ela tem propostas interessantes às vezes, mas peca em vários outros pontos, principalmente com relação a opiniões que não convenham a um agente do Estado brasileiro, né? Que misturam com religião. E essa guerra política que insiste em polarizar a sociedade brasileira e agora caminha por um viés bem religioso, ela é extremamente perigosa, né? Veja que esse apoio que o governo atual busca entre os evangélicos, ele não é totalmente coeso, embora tenha grandes nomes de vulto com ele, como Edir Macedo, etc., mas que, ao ver que a coisa não está indo muito bem, podem procurar se despegar, se desligar do governo num futuro muito breve, e tem a concorrência das outras igrejas evangélicas com relação a essa Universal do Reino de Deus do Bispo Edir Macedo. Então não é algo muito sólido. E por outro lado, o que seria a oposição, os católicos já estão se organizando, né, nesse congresso que recentemente realizaram na Amazônia, e isso aí é um perigo, correto? Então, insistir nesse tipo de polarização, ainda mais com toques de fanatismo maiores que a política já contém, agora com viés religioso, é um grande erro. E é nisso que é a estratégia política que o governo está insistindo, né? Bom, quem poderia fazer as reformas? Os militares. Quando eu apostei no governo Bolsonaro, porque não tinha outra opção realmente, eu imaginava que a visão dos militares ia se impor, né? E os militares, mesmo que eles tenham pontos positivos, economicamente eles têm uma mentalidade muito protecionista, né? Que tem a ver com a sua própria atividade funcional, com a sua atividade profissional. Então eles têm uma visão extremamente protecionista. Então vejam essa insistência com relação à preservação dos recursos naturais, misturando isso com o conceito de soberania. Ora, tu pode ter uma soberania política sobre o teu território, mesmo sendo extremamente aberto à entrada do capital estrangeiro. Eu sei que a retórica governamental é essa, mas eu não vejo ações práticas com relação a isso. Por exemplo,
a própria discussão que se tem em cima de um dos minérios presentes no subsolo brasileiro, que é o nióbio, é uma discussão tola. É uma discussão nós temos, vamos cobrar caro por isso, sem pensar numa cadeia produtiva que se possa estabelecer com ele, com capital estrangeiro que tenha tecnologia, né? Ou mesmo que venha a se estabelecer tecnologia brasileira, isso leva um tempo, né? E, no entanto, a gente pode aprender nesse momento imediato com a entrada de capital estrangeiro. Por exemplo, a Amazônia, cara. A Amazônia é uma coisa que realmente eu fico besta como ela é mal aproveitada. Imagina os chineses aqui fazendo com a Amazônia o que eles fizeram com o seu território, com as chamadas ZES, né? As chamadas Zonas Econômicas Especiais, atraindo capital estrangeiro com todo tipo de isenção fiscal. Imagina atrair aqui empresas do setor farmacológico, químico, para atuar na Amazônia, estabelecendo parcerias com centros de pesquisa, dividindo os corporativistas brasileiros, os pesquisadores brasileiros, porque teriam aqueles que seriam convidados, que participariam dessa atividade de pesquisa e produção tecnológica, científica, daqueles que realmente só querem ficar fazendo politicagem nas universidades brasileiras. Isso seria ótimo, entendeu? Agora, o que nós temos, cara? Desde o governo FHC, do segundo mandato do governo FHC, né, que nós temos uma perda de oportunidades, de janelas de oportunidades que surgiram. Lembra-se da área de livre comércio das Américas? Ou seja, a possibilidade do Brasil entrar num grande bloco de livre comércio junto com os Estados Unidos da América, com o Canadá, com o México e os demais países do continente americano? Pois bem, isso foi perdido. Mas a oposição a isso não foi só do pessoal da CUT, que é sempre atrasado, né? Houve oposição forte da Fiesp, da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Então, quando eu vejo a direitária brasileira se apoiando muito em nomes do empresariado, cara, eu vejo assim, esses caras não sabem o que é defender o capitalismo, né? Defender o capitalismo não é defender agentes específicos do capitalismo, que vão buscar privilégios, benefícios, monopólios para si próprio, entendeu? Nós temos que criar um ambiente de competitividade maior. Isso significa se despegar, se descolar de empresários em particular. Não pode ter esse tipo de conluio, de aproximação entre empresariado e governo, entendeu? Para o bem do próprio sistema capitalista. Isso é uma coisa óbvia. Veja bem, o PT se aproveitou muito da situação do monopólio financeiro. Os bancos apoiaram muito o PT, né? E o que esse governo atual, que é supostamente uma grande oposição ao modelo petista, está fazendo quanto a isso? Cadê a abertura do sistema financeiro brasileiro, que seria algo ótimo, excelente para a nação? Não vejo isso, né? Então, é isso aí. Ó. Enquanto que a gente não destravar esses setores para ter uma expansão do crédito via maior competição bancária, financeira, tu vai ter o que como alternativa para o consumidor brasileiro que precisa consumir de pessoas que produzem com crédito mais barato? Vai ter o contrabando. É por isso que o contrabando campeia no Brasil. E com isso evasão fiscal, consequentemente, né? Porque quem precisa produzir e distribuir vai conseguir financiamento como? Caríssimo do jeito que é. Então é uma engrenagem mal feita, né? Dê sua dica, me ajude a entender o que pode ser feito. Escreva aqui nos comentários abaixo, faça um vídeo resposta, né? Vamos compartilhar isso, essa ideia, tá bom? Tchau!